Gente, vamos entender um pouquinho melhor de como é que deve ser o verão aqui no Brasil a partir de agora com a Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo OK. Tudo bem, Maria? Muito bom dia para você. Quero já notícias positivas. Vamos pensar pelo menos aí para esse fim de semana. Será que a gente vai ver temperaturas mais amenas e também uma controlada aí na chuva ou não vai vir essa notícia boa? Conta pra gente. Olá, muito bom dia, Muriel. Bom dia também a todos que nos acompanham. Feliz verão para você, Muriel. A gente começando hoje a nova estação. Muita gente gosta, né? A estação favorita da maioria das pessoas que eu conheço. Para mim não é, mas eu sou simpatizante também do verão. Gosto dessa época do ano. Mas é uma época muito perigosa, né, Muriel? Como a gente já viu aí nas reportagens anteriores, né? Chuvas bem expressivas, de forte intensidade, que acontecem principalmente aí no período das tardes e são muito recorrentes nos meses de verão entre o sudeste e o centro-oeste do país. A cidade de São Paulo ontem, né, foi atingida por uma chuva de forte intensidade, muitas descargas elétricas, não só aqui na região metropolitana, como em todo o interior do estado. Nós tivemos aí a ocorrência destes transtornos, né, e a devida passagem de uma frente fria. Então, para os próximos dias, né, o comecinho aí do verão, ainda não devemos ter um dia predominantemente seco, predominantemente ensolarado, mas devemos ter essa variação de nebulosidade, um tempo muito abafado, que é característico dessa época do ano. A temperatura até sobe, chega perto dos 30 graus, o que é, na verdade, perigoso quando a gente está no verão, né? Tem muita umidade, essa elevação da temperatura favorece a formação das nuvens carregadas e isso ainda deixa em alerta aí principalmente os estados da região sudeste do país neste início de estação. Então, para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, tem uma grande possibilidade de chuva agora nos próximos dias e uma chuva que pode ser volumosa. Então, o alerta continua, Muriel. Inclusive, Maria, olhando para o Sudeste, tem previsão de chuva também, por exemplo, na noite de Natal, na virada do 24 para o 25, no dia 25. O que a gente pode falar para essa semana? E já te pergunto também com relação ao Ano Novo, porque a gente está vendo uma previsão de chuva, se você olha, por exemplo, no celular a previsão do tempo, para o Sudeste especificamente, aqui para São Paulo, você vê chuva que não para essa previsão, inclusive para o período do Ano Novo. E eu falo porque é minha folga também, hein? Estou pensando lá na minha folga, mas ainda assim é só chuva, né? É só chuva, Muriel. Devemos ter essas instabilidades atuando, porque o que vai acontecer agora, Muriel, nestes próximos dias? Essa frente fria que está no sudeste vai formar um corredor de umidade atravessando aí o Brasil. Mantém as nuvens carregadas e a chuva constante. Então deve chover a qualquer momento nos estados do sudeste, do centro-oeste, na região norte do país. A única região que tem uma condição de tempo mais firme e uma possibilidade de tempo firme maior, né, uma maior possibilidade de tempo firme entre o Natal, entre a véspera de Natal e o Natal e também no Ano Novo, é a região sul do Brasil. Todas as demais regiões merecem um pouquinho mais de atenção porque tem essa possibilidade de chuva, principalmente aqui no Sudeste, que vai ter bastante umidade. Para a hora, né, da ceia, quem se preparou aí para uma ceia ao ar livre, vai jantar num ambiente aberto na noite de Natal, na véspera de Natal, dá uma olhadinha antes nas condições do tempo, vê se não vem uma chuva por aí, porque a tendência é de tempo muito instável aqui no Sudeste. Então, mesmo que tenha chovido à tarde, pode ser que tenha outra instabilidade se formando ali na região. Então, dá uma acompanhadinha, olha sempre para ver se vai dar tudo certo, se não tem nenhuma chuva se aproximando. Mas a tendência é de tempo instável e tem essa possibilidade, sim, de chover, inclusive durante a noite, Muriel. A gente só espera que seja uma chuva que não cause tantos estragos, tantos transtornos, como a gente está acostumado a ver. É impressionante, porque a gente já vê o verão chegando aqui no Sudeste da forma como a gente conhece bem, que é um verão que preocupa muito, não só pelo calor intenso, que a gente não está vendo, pelo menos por enquanto aqui em São Paulo, mas principalmente pelas chuvas que são muito, muito fortes. A gente viu até granizo ontem caindo aqui no Sudeste. E para além das chuvas fortes, do granizo, esse cenário que a gente vê que ficamos sem energia elétrica, pessoas, inclusive, que às vezes acabam perdendo suas casas, perdendo suas lembranças, suas memórias, quando não perdem vidas, né, diante de um cenário de muito caos e de muita chuva. A gente pode falar que para esse verão a gente vai ver ainda muita chuva na região sudeste, e eu foco aqui no sudeste por enquanto, para depois a gente começar a olhar para outras regiões, já que nesse momento o foco então é que tenha bastante chuva para o sudeste.
É isso, Muriel. A tendência é de que o verão ele tenha chuvas, inclusive, acima da média aqui para o sudeste do Brasil. Esses corredores de umidade que são típicos dessa época do ano, eles devem se formar, né, principalmente durante o mês de janeiro, eles devem se formar com uma certa frequência, favorecendo aí uma condição de chuvas recorrentes, de chuvas volumosas que podem até superar a média climatológica. E assim, Muriel, a gente pensa, né, num volume de chuva, não estou falando que vai chover todos os dias, de forma frequente até o final da estação. Devemos ter um ou outro período de tempo mais firme, mas que não dá tempo de recuperar o solo. Então o solo vai ficando cada vez mais encharcado e aí lá para o final da estação, qualquer chuva que aconteça pode provocar deslizamentos, pode provocar transtornos, porque a estação terá chuvas recorrentes, terá chuvas volumosas, né, ao longo dos meses. Então, lá para o final da estação, quando a chuva começar a perder intensidade, ainda devemos ter uma boa quantidade de água no solo, infiltrada no solo devido às chuvas anteriores. Então, toda a estação merece aí uma atenção especial para o sudeste do Brasil, Muriel. Muita atenção, e a gente espera também que quem esteja de olho nisso também são as autoridades nesse momento, levando em consideração um cenário de um verão que vai ter bastante chuva agora no sudeste. Maria, olhando agora para a região nordeste, o que a gente espera para os próximos dias, para Natal, para Ano Novo? Calorão, sem chuva ou aquela chuvinha de fim de tarde? Chuvinha de fim de tarde. Eu acho que a gente perdeu o contato com a Maria, teve só um probleminha na conexão, a gente vai restabelecer esse contato para a gente entender como é que vai ficar especificamente a chuva, né? Agora a previsão do tempo para os próximos dias. Olhando para o Nordeste, a gente teve um problema na conexão, mas já agradeço a participação da Maria Clara Sasaki, porta-voz da Tempo OK aqui com a gente, que fez esse resumão, trouxe esse cenário muito preocupante de previsão de mais chuvas aqui para a região sudeste, inclusive para São Paulo, que ontem já começou a sofrer. É o verão dando as caras e mostrando o lado que mais preocupa, que são essas chuvas intensas. E a gente espera, volto a repetir, que as autoridades estejam atentas a esse alerta feito pelos meteorologistas de que vai chover em excesso agora no verão.